Cara, o problema é que tem alguns jornalistas, nossos jornalistas, que são escroto, né? Ficam reprovando o que o cara falou. E tem uns aí que ficam reprovando até o que eu perguntei. Toma eu pergunto o que eu quero e o Rafinha tem todo o direito de responder o que quer. Foi ele que respondeu. Pelo menos eu vi no Rafinha uma coisa que eu não vejo muito. Um jogador da atualidade com muita personalidade. Parabéns pra ele. E eu espero que ele definitivamente possa realmente fazer gol que ajude o Brasil a ganhar os argentinos, que, porra, ganhar a Argentina é coisa tudo de bom. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva e estamos aqui, é claro, para falarmos do nosso gigante nessa manhã, nessas primeiras horas, nessa madrugada de quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Vamos falar de algumas coisas importantes do nosso Vasco, como por exemplo sobre jogo de basquete que teremos na próxima quinta-feira. Vamos falar, é claro, sobre o nosso time aí, muitas situações sobre alguns jogadores que eu vou trazer para vocês nesse conteúdo, sobre Maxime Domingues. Pode ser que vá jogar com a camisa lá do Toronto na MLS. A gente vai abordar também o assunto aqui em relação a um suposto possível aumento de ingresso, né, dos valores dos ingressos para os jogos do Vasco, e também vamos falar, é claro, sobre a reforma de São Januário. Renato Brito garantindo que a gente vai ter um novo estádio, tá, meus amigos? Então é o seguinte, mais uma vez, bom dia para todos vocês, que Deus nos abençoe, tudo de bom para cada um de nós. E olha só, antes da gente falar do Vasco, que papelaço da seleção brasileira na noite dessa quarta-feira, hein, meus amigos? Meu Deus! O que salvou a seleção foi o golzinho ali do Brasil no primeiro tempo, senão poderia ter sido um placar ainda mais histórico. Já ficou para a história, já marcou a história. 4-1 para a Argentina, chineladinho, os caras campeão do mundo, campeão da América, e agora enfiam goleada no Brasil, jogando aqui, ganharam da gente, jogando lá. Assim, eu falei disso ontem, não sei que o canal não é para falar de outras coisas, a gente fala de Vasco, mas eu falei disso ontem com vocês. Seleção brasileira, enquanto ficar esses jogadores aí que jogam bola nos seus times, mas chegam na seleção e não jogam, a gente não vai voltar a ter uma seleção. Treinador, com todo o respeito ao Dorival Júnior, eu gosto muito da pessoa dele, gostaria dele no Vasco, mas eu acho que ele não soube também o que fazer ali, né, como lidar com a montagem da seleção. É claro que é pouco tempo também, mas enfim, é complicado, né? Ficou aí mais um papelão para a história. Já cornetada a seleção brasileira, né? Brincadeiras à parte, vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos, boa noite, tudo de bom para vocês, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, né? Bom dia, né? Na verdade, tô falando boa noite porque é madrugada, né? Mas bom dia. Mas, galera, olha só, é o seguinte, vamos começar falando aqui do nosso Vasco, sobre o nosso time de basquete, porque o nosso R10 Score Vasco da Gama vai entrar em quadra, a bola sobe nessa quinta-feira à noite, às 8 horas, no ginásio do Maracanãzinho, para Flamengo e Vasco da Gama, jogo válido pelo Novo Basquete Brasil, né? Esse jogo é com torcida única, na casa do nosso arquirrival, no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho. Então, quinta-feira, às 8 da noite, Flamengo e Vasco da Gama, pelo NBB, Novo Basquete Brasil. E para você assistir, fiquem ligados aí no canal do NBB Caixa, aqui no YouTube, ou de repentemente na TV lá do rival. Na TV do rival, de repentemente, exiba essa partida, ou talvez no Sport TV, depois eu vou dar uma olhadinha para vocês, tá, meus amigos? Então, fica o registro em relação ao nosso time de basquete, né, gente? E é o seguinte, falando agora do nosso time de futebol, eu quero trazer muitas atualizações para vocês, ainda mais em relação ao jogo que vamos ter no próximo domingo,
da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, o Neymar não joga no Vasco, eu já sei. Mas o Neymar do Santos, né, o Neymar Júnior, ele teve ali uma lesão na reta final do Campeonato Paulista, estava fora. Eu até trouxe para você esses dias que ele estava ali se recuperando já muito bem. Porém, todavia, entretanto, já não ele era aguardado nessa terça lá no CT do Santos para se apresentar junto ao elenco, mas foi feito o exame lá em São Paulo, lá na Baixada Santista, que constatou ainda que o Neymar ainda não está 100%. Então, se ele se apresenta agora, ele poderia até ser relacionado, mas ainda seria um risco que ele não estaria 100%. Isso é uma notícia de momento, nessa madrugada de quarta-feira, que saiu ontem à noite, aí, terça-feira. Tá? Até domingo muita coisa pode acontecer. Ele pode realmente ficar fora, nem viajar para o Rio, como ele pode, por exemplo, vir para o jogo e ficar no banco, né, e nem entrar, ou jogar, sei lá, 10, 15 minutos, ou como ele pode, por exemplo, nem vir para o Rio. Né? A possibilidade inicial é que o Neymar nem venha para o Rio enfrentar o Vasco. Álvaro, eu não quero saber. O Vasco tem que ganhar com o Neymar, sem Neymar, não sei o que. Tá, gente, a questão assim, eu nem ligo para isso. Não estou falando nem disso. Isso aí é claro. Eu sou Vasco, nós somos Vasco. Eu estou trazendo para você essa questão mesmo técnica. Porque ele, no time do Santos, ele é sim uma referência técnica. Né? Então, como nosso adversário, é como a gente enfrentar, por exemplo, aí um Palmeiras sem o Rafael Veiga, né? Sem agora o Paulinho, o Vitor Roque, é diferente, né? Então só fica aí para vocês a título de informação. Agora, se tratando de outro jogador, mas esse sim é do Vasco, né? Inclusive vai ser apresentado nas próximas horas. Eu estou falando do Lloyd Augusto, isso mesmo, o atacante de lado de campo angolano, que estava no futebol turco, chegou no Vasco, muito contestado nos bastidores, aí, segundo rolam rumores nas redes sociais, é que o Lloyd Augusto, então, vai ser apresentado na manhã dessa quarta-feira, tá? Ele que ainda não havia sido apresentado pela diretoria do Vasco de forma oficial como novo atleta do Vasco, que está na hora dele se provar, né? É claro que ele chegou logo dois jogos de semifinal de Campeonato Carioca contra o nosso maior rival. O resto a gente não precisa nem entrar em detalhe. Mas ele também atraiu muito holofote para si próprio, né? Por exemplo, se o Lloyd não faz aquilo lá que ele fez na Turquia, poderia ter vindo para o Vasco ou poderia não ter vindo para o Vasco. Mas fato é que depois que ele fez aquele, né, não sufoque o artista, me deixem ir para o Rio, jogar no Vasco, aquela coisa toda que ele fez na rede social, ele jogou um holofote enorme para cima dele. Todo mundo gerou expectativa, porque ele falou, jogo contra o Flamengo é um jogo que eu queria estar em campo, eu ia fazer, eu ia acontecer, né, fazendo aquele negócio todo. E não jogou bola. Então, assim, por isso que acabou ainda decepcionando antes mesmo de chegar direito no Vasco da Gama. Por exemplo, Nuno Moreira e Garré não falaram muito. O Nuno Moreira falou uma frase de efeito ali, mas nada em relação à personalidade dele. Foi uma pergunta feita a ele, né, em relação ao rival, e o Garré não falou nada. Então o que acontece? Eles não chamaram tanta responsabilidade. O Lloyd chamou muita responsabilidade logo no jogo contra o Urubu numa semifinal e não jogou bola. Então ele vem sendo muito contestado, não é para menos. O Vasco gastou um dinheiro na contratação dele, não foi um jogador tão barato assim, né? Então assim, é meio complicado, mas vai ser apresentado na manhã dessa quarta-feira no CT Moacir Barbosa. Falando em apresentação, quem pode ser apresentado, mas não no Vasco, em outro time lá nos Estados Unidos, é o Maxime Domingues, atleta desse nosso atual plantel Cruz Maltino, né? O meia-atacante, o meio-campista, né? Melhor dizendo, o meio-campista Maxime Domingues, né? O nosso meia suíço / português, não conseguiu se firmar com a camisa do Vasco e ele deve estar sendo emprestado ao Toronto Futebol Clube lá dos Estados Unidos, da Major League Soccer, a famosa MLS, né? E o empréstimo seria até dezembro desse ano de 2025. Não sei cravar para vocês 100%, essa informação veio lá do Atenção Vascaínos, mas é o assunto, né, do momento circulando na rede social é de que Maxime Domingues deve ir mesmo jogar lá no Toronto Futebol Clube da MLS. A gente já vinha trazendo, já todo mundo que cobre aí o Vasco, né, já a situação do Maxime Domingues, já desde o começo do ano, que existia essa possibilidade dele ser emprestado ou do Vasco negociar ele, aí depois ele ganhou chance no Carioca, fez um jogo legal, depois o outro mais ou menos, depois sumiu do time e coisa e tal, aí voltaram esses rumores novamente. A gente teve rumores também de que o Juan Esforza poderia estar indo jogar
também lá na MLS, até agora nada concretizado, mas se for concretizada essa situação do Maxime Domingues e atuar lá nos Estados Unidos, a gente vai dar aquela aliviada na folha salarial, né? Então isso já indica, já mostra que a diretoria do Vasco está se planejando, ou para agora, ou para a janela de meio de ano, acredito eu que seja na janela de meio de ano, para reforçar a equipe de forma cirúrgica, né? Lembrando que não adianta trazer 3, 4, 5 pacotão de jogador, não, isso não funciona, né? Foi o tempo, isso aí dá certo no videogame, e olhe lá, aqui no Vasco o que a gente está precisando é o seguinte, é um cara show de bola para o meio, um cara showzaço de bola para lado de campo e mais um cara muito bom de bola para o ataque. Eu sei que falar é fácil, contratar é que é difícil, achar no mercado e coisa e tal, mas o nosso papel é torcer e trazer informação aqui para vocês. O papel de contratar fica a cargo da diretoria do Vasco e nessa tentativa de trazer reforço, eles estão inclusive dando essa enxugada na folha salarial do Vasco, onde Maxime Domingues pode ir jogar por empréstimo lá nos Estados Unidos. Outros jogadores também podem vir deixar o clube, né? Assim como a gente viu o JP indo por empréstimo lá para o Avaí, a gente viu o Carlos Eduardo indo por empréstimo lá para o Cuiabá do Mato Grosso, né? Toda essa situação. Tem mais jogadores que podem deixar o Vasco, nem que seja por empréstimo, ainda nessa janela, seja para jogar no futebol nacional, na janela que é doméstica do nosso país, ou para jogar, por exemplo, na Major League Soccer ou no México, né? Onde ainda seria possível esses jogadores se inscreverem, tá, gente? Então fica aí o registro para vocês em relação a Maxime Domingues, com essa possibilidade dele ir atuar na MLS. Voltando a falar do jogo contra o Santos, né, entre Vasco da Gama e Santos, melhor dizendo, o árbitro para a partida será o Rafael Klein, já foi definido pela CBF, tá? E olha só, uma notícia interessante se tratando de CBF, porque o Campeonato Brasileiro, esse ano, por exemplo, os jogos aí do Vasco da Gama terão aí drones, né? Para monitorar o entorno do estádio para evitar. Então assim, bacana, usando a tecnologia a favor, né, da segurança, a favor aí da paz no futebol, a favor da ordem e da organização desse grande evento, né, que é uma partida de futebol profissional do nosso Vasco da Gama. E ainda se tratando desse jogo, o nosso goleirão Léo Jardim, titular, né, para essa partida, sentiu ali o joelho no último fim de semana, onde não pôde aí entrar como titular diante o time do Boa Vista, naquele jogo treino no CT Moacir Barbosa, onde o Vasco venceu até de virada, né, por 2-1. Léo Jardim, então, nosso goleiro, né, nosso arqueiro, está muito perto também de renovar com o Vasco. As negociações já vinham avançando e parece que mais uma casinha aí já está com aquele certinho, né, com aquele ok, tá tudo encaixando ali. Daqui a pouco o Vasco deve anunciar aí, próximos dias, né, essa renovação com o goleiro Léo Jardim. O Puma Rodrigues, né, Puma Rodrigues aí, que já está de volta ao Brasil, ele que foi convocado para essa data FIFA para jogar no Uruguai, nesses 2 jogos da Sul-Americana aqui, né, da nossa eliminatória sul-americana, sequer foi relacionado para nenhum dos 2 jogos, já está de volta ao Rio de Janeiro, e o Puma deve ficar aí no banco, né, para o Paulo Henrique. O Paulo Henrique vem fazendo aí uma média legal de partidas já há um bom tempo com a camisa do Vasco, né? Em alguns momentos oscilou muito, né? Às vezes o pessoal, quando eu dou uma cutucada, quando eu falo que o jogador não é completo, não estou falando que o Paulo Henrique é ruim, ou que o Puma é melhor, ou vice-versa. Estou dizendo que cada um tem uma característica, né? E hoje o melhor, que está jogando mais bola, é o PH, né? É o PH, porque o PH ele avança, tem ali umas jogadas no 1 contra 1, não acerta todas, é claro, nem todo mundo vai acertar mesmo. No momento defensivo ele corre, ele marca, tem uma deficiência ou outra, mas ele é muito mais combativo e muito mais ofensivo, né, do que o próprio Puma Rodrigues. Então fica essa questão, e vamos ficar de olho no Puma, né, porque eu tô achando estranho o cara ser convocado, né, e não nem ficar no banco de reserva em nenhum dos 2 jogos, né, contra seleções de muito ali, né, para ser bem sincero, ali bem baixo o nível mesmo, né, que foi a seleção que eles jogaram nessa quarta-feira. O primeiro jogo foi contra a Argentina, a gente não entende, agora o segundo jogo, né? Mas enfim, agora se tratando do Maurício Lemos, né, a gente tem informação do CT Moacir Barbosa que ele vem treinando muito bem, está evoluindo bastante no dia a dia lá com o grupo, com o elenco, e existe uma possibilidade, viu, meus amigos? Ele pode pintar no time titular contra o Santos no próximo domingo, tá, meus queridos? Ó, e falando aqui do Felipe Coutinho, ele deve voltar à equipe, tá? Já está treinando com o elenco, com os jogadores ali, deve voltar ao time. A gente não sabe se ele será titular no primeiro momento
ou se vai começar no banco de reservas, tá? Quem também volta, né, a gente é muito aguardado, a gente esfrega as mãos ansiosamente, é o menino, né, o meia atacante, ponta direita ali, atacante, Adson, né, ele que ficou alguns meses fora dos gramados, uma lesão na tíbia, passou por cirurgia, teve que passar por outro procedimento. A gente tem essa expectativa muito grande de que ele volte a ser relacionado, né, nesse jogo do próximo domingo contra o time do Santos. O Alex Teixeira, que estava com conjuntivite, está recuperado e vai ficar à disposição do treinador Fábio Carille para, claro, concluir essa semana de treinamentos com o grupo, e pode ficar à disposição do treinador para o jogo do próximo fim de semana. Na minha opinião, não deve ser nem relacionado, né? Conjuntivite, com alguns dias sem treinar, com o grupo, com o elenco, né? Isso pode fazer uma grande diferença sim, e faz mesmo, né? Então acredito eu que ele não deve ser relacionado. Agora, se ele for relacionado e o treinador tirar alguém que a gente não entende o porquê que ele tirou, aí vai ficar muito estranho essa questão do Alex Teixeira pintar novamente, né, misteriosamente no time do Vasco da Gama, nem que seja no banco. Tá? Então, se tratando do jogo, né, é basicamente isso que a gente tinha aí para falar. O Fábio Carille aí dando aquela preparada, o Lemos quase ganhando vaga ali de repentemente na zaga. A gente não sabe se o Lemos vai jogar com o João Vitor ou se ele vai fazer dupla com outro zagueiro, mas a princípio seria Lemos e João Vitor, né? O Coutinho, eu acredito que mesmo que ele venha no time titular, eu acho que fisicamente ele não vai ter poder para aguentar ali um jogo contra o Santos, que vai ter um jogo de bastante enfrentamento, muito 1 contra 1, marcação dura e coisa e tal. A gente não sabe como é que vai estar o gramado, se vai estar chovendo ou não, questão da velocidade da bola, né? O Adson a gente vai ter que esperar, porque eu não sei, ele está voltando mais forte, ele era mais franzino, está voltando mais forte, fez um fortalecimento muscular, né? Tá treinando com o elenco, tá jogando, fazendo jogo treino, mas é diferente de um jogo, né, de Série A. Então eu não sei, o Adson, eu acredito que o Adson deve ficar no banco ali, se ele for relacionado, e de repentemente ganhar alguns minutos no fim do jogo. É uma opinião minha, tá? Se ele entrar como titular e jogar muito bem, ótimo, né? Tomara que sim, mas acredito por questão de ritmo, né? Adson não deve ser titular, tá, gente? Então agora eu quero falar com vocês aqui sobre uma situação, né? Estamos falando do jogo aí, tem jornalista divulgando agora aí em rede social, é até complicado, que o ingresso, né, do Vasco iria mudar, né? A partir de hoje, supostamente, o ingresso da arquibancada de São Januário partiria de 80 para 120 reais, né? Bom, se isso acontecer, o que acontece? O Vasco tem que arrecadar dinheiro, a gente entende, um estádio pequeno para uma torcida gigante, o clube precisa mesmo da receita, e isso tudo a gente entende. Agora, fica um pouco complicado, começa a tirar muitos jogos do Rio de Janeiro já para vender o mando de campo, aí o torcedor que vai ao Rio, ou que é do Rio, que é mais de perto, que vai a São Januário ver o jogo, aí vai ter que pagar muito mais caro também. Então assim, fica uma coisa complicada, daqui a pouco esse São Januário já não vai existir mais, né? Não tem aquele conforto para cobrar esse valor todo, sabe, assim, não sei. Por um lado é bom que o Vasco vai arrecadar, por outro lado eu fico meio ressabiado em relação ao torcedor. Eu quero saber qual vai ser o percentual de desconto desses valores, desses ingressos aí, para o sócio torcedor. Se vai continuar o mesmo percentual, se o percentual vai acompanhar essa subida aí nos valores, né? Ou se não, né? Por exemplo, porque se o ingresso estava na média de 80 reais na arquibancada, 10% é 8 reais, né? Então 8, 16, 24, seria aí 48 reais. 8, 16... 32, 40, isso mesmo, 50%, eu vou fazendo uma conta tão simples, né? 80 dividido para 2 é 40, 50% no aumento do ingresso, meu Deus do céu. Então é um valor, né? Não que não vai mudar a vida, que quem trabalha, quem consegue pagar 80 no ingresso do jogo do Vasco, consegue pagar 120, consegue pagar 150, consegue pagar, né? Depende ali da demanda da partida, ok. Agora o que eu fico sem muito entender é tipo assim, vai injetar no time, diretamente no time, né? Pô, você bota aí 50, 40 reais a mais aí por pessoa, né? Você bota 20 mil aí a mais, não é 20, né? 18 mil, né? Vezes 40 reais, é como se você colocasse aí, vamos colocar assim, mais 5 mil pessoas, vamos dizer assim, dentro de São Januário, mais 10 mil pessoas ali quase, né? Dentro de São Januário, é como se fosse tipo isso, né? Então assim, não sei, vamos ver como é que vai ser administrada essa grana. Se for bem administrada, beleza. Agora, se for só um dinheiro para gerar mais receita e continuar, aí a torcida começa a ficar meio sem paciência. A gente entende, tem que ter investimento mesmo, né? Tem que manter o time, só que tem os patrocinadores também, tem cota de imagem, tem tudo, né? E o torcedor do Rio também às vezes acaba sendo um pouco maltratado, né? Eu entendo um pouco desse jeito também, né? Muito jogo sendo marcado fora, bacana pro torcedor off-Rio, né? E o São Januário que não oferece
nada demais, além de ser nossa casa, tem uma história linda ali tudo, mas enfim, os valores de ingresso aí aumentando de forma significativa, né? Vai ser o ingresso mais caro do Brasil. Vai ser o ticket, o ingresso médio de arquibancada mais caro do Brasil. Isso mesmo, tá, gente? O ingresso mais caro do Brasil, porque até então tava Vasco e Palmeiras ali no Campeonato Carioca equiparando os ingressos mais caros do futebol na atualidade. O Vasco aumentando esse valor aí, se os outros times não aumentarem tanto, o Vasco seguramente vai ser o time com ticket, com o ingresso mais caro do campeonato. E olha que a gente está falando de um campeonato que tem Neoquímica Arena, que tem a Arena do Grêmio, que tem o Beira-Rio, que é o top, que tem o próprio Maracanã, que eles administram lá, o Mulambi, o Fluminense, mas tem o Maracanã, pô, top, outro templo do futebol. Tem aí Mané Garrincha, tem várias, a Arena Manaus, o estádio do Bahia, a Arena Fonte Nova, o estádio do Atlético Mineiro, a Arena MRV. Então um monte de arenas, estádio moderno, novo e coisa e tal, não sei o que, tudo aquilo. Não é tão caro como o Vasco, né? Jogando no modesto, simples São Januário para menos calor humano, né? Então assim, vamos aguardar, vamos ver o que vai dar nessa situação do ingresso. Se realmente vai subir mesmo o preço ou não, ou às vezes sobe, mas não é todo esse percentual. Repito, se for para o Vasco, para o bem do Vasco, se o Vasco aumentar as receitas significativamente, o torcedor faz aquele sacrifíciozinho, deixa de comer um negocinho a mais aqui, de beber ali, para comprar o ingresso, beleza, e o Vascão fica bem. Né? O que não pode é o dinheiro entrar no meio da loucura e sumir, é isso que não pode acontecer. Agora se trata, não que eu estou dizendo que isso vai acontecer nessa gestão, estou dizendo que não pode, né, em gestão nenhuma. Mas agora se tratando aqui, meus amigos, de São Januário, é o seguinte, hein? O Renato Brito, né, ele vem aí nessa série documental aí com a Vasco TV e a Vanessa Rich, explicando dia após dia, eles vão dando a notícia pro torcedor do Vasco também de forma homeopática, né, aos pouquinhos, né, vai dando pingadinho, né, vem de já fazer um vídeo de 10 minutos, já soltar tudo pro torcedor. Por um lado é ruim porque vai fazendo picar, mas por outro lado também é bom, porque assim, tem muita gente que se apega naquela fala daquele dia que eles fazem de 1, 2, 3 minutos no máximo e fica ali remoendo aquele assunto, a gente repercute aquele assunto. Depois no dia seguinte eles falam mais um pouco daquela pauta ou de uma outra pauta e aí a pessoa consegue ir entendendo também de uma forma melhor. Fazer um vídeo também de meia hora e falando tudo, muita gente não tem paciência para assistir tudo e acaba não prestando, né, a atenção no assunto que é muito importante, que no caso desse assunto é a reforma do nosso São Januário. Está falando agora mesmo da questão do valor de ingresso, quando chegar a nossa nova arena, certamente o ingresso vai aumentar. Mas eu quero que vocês acompanhem uma fala do Renato Brito garantindo que vai ter estádio. O torcedor pode confiar que a gente vai ter um estádio novo? Olha, o torcedor pode confiar, o trabalho está sendo feito com toda a segurança, governança, calma, porém com muito profissionalismo, como eu falei, tem várias medidas sendo tomadas para profissionalizar o processo, para que a gente consiga sair no fim desse túnel. Né? Qual é o fim desse túnel? Seja começando a obra esse ano, seja começando a obra ano que vem, mas o que importa é que a gente, no tempo que for possível, mais rápido possível, claro, óbvio, mas com segurança, mas que a gente de fato tenha um estádio. Eu acho que a gente nunca, Vanessa, teve uma estrutura tão profissional e tão organizada nessas promessas todas. Não quero aqui fazer críticas ao passado, não é isso, mas acho que agora a gente está de fato com empresas robustas ao lado, tornando a coisa profissional, tornando o estádio uma unidade de negócio, fazendo um fundo de investimento, ou seja, gerando uma situação econômico-financeira segura para que o estádio fique de pé. Isso aí, né, meus amigos? Como vocês então viram e ouviram, acompanharam, né? É o seguinte, achei interessante a notícia que saiu hoje, ontem, né, a gente tomou conhecimento de que o projeto para esse novo São Januário vai de 43 mil lugares, já garantido, isso já é um fato, garantido, tá, torcedor? Já é garantido, podendo chegar até 57 mil torcedores dentro do estádio, nas arquibancadas, né? Enfim, dentro do estádio para assistir o jogo. Então, além disso, a gente tomou conhecimento nessa quarta-feira, nessa terça-feira, de que o projeto do Vasco também contempla até 65 mil pessoas para shows, né, onde você ocupa ali parte do gramado, enfim, montando toda aquela estrutura. Então seria um novo estádio aí para dia de jogo de futebol, né, ali arquibancadas ali no modo geral, de 43 a 57 mil lugares. E para dias de show, né, para eventos grandes, comportando até 65 mil pessoas. Uma coisa que me chama muita atenção, peço perdão pela tosse, é que o Renato Brito fala muito das empresas parceiras do Vasco para fazer isso acontecer, profissionais da área com gabarito. Tomara que dê tudo certo mesmo, tá?
não é comparando, mas é aquela história, gato escaldado tem medo de água fria, né? Por quê? A gente tem que ficar ligado, porque na época da 777 tinha a KPMG, porque era uma das melhores empresas, porque não sei o quê, porque a empresa tal, porque é 777 que vai botar dinheiro, que está comprando clube aqui, comprando clube lá, porque os caras isso, os caras aquilo, que a moeda deles é quase 6 vezes mais valiosa que a nossa, que para eles 300 milhões, 500 milhões lá não é nada, mas para nós aqui é dinheiro, e papapá, pererê, pererê, pererê. Olha o que deu todo esse negócio da SAF do Vasco, né? Então, tomara que não tenha nada parecido acontecendo com a reforma do São Januário. As empresas, todo mundo sendo contratado, fazendo a SPE, fazendo tudo. Tomara que seja tudo de forma mais correta. Eu peço para Deus, em nome do Senhor Jesus, que dê tudo certinho. Todo mundo trabalhe com honestidade, cada empresa, cada empreiteira, cada escritório de direito, enfim, cada um dos atores, dos funcionários, até mesmo aquela pessoa, aquele funcionário que vai trabalhar de motorista na obra, vai trabalhar de porteiro, vai trabalhar no refeitório, aquele que vai virar o concretão lá na bitoneiro, que vai carregar material, independentemente para o marceneiro, para o serralheiro, para todo mundo que vai trabalhar nessa reforma de São Januário, né, que todo mundo trabalhe de forma honesta, seja desde o porteiro da obra até ali, né, o cara responsável por destinar os recursos dessa obra, que todo mundo seja honesto, que a gente não tenha nenhum problema com nenhuma empresa, com nenhuma empreiteira, com nenhum escritório de advocacia, com nenhum funcionário, com nada, com nenhum esse tipo de esquema, que tudo aconteça realmente conforme o Renato Brito afirmou. Ele falou que o torcedor pode confiar, que a gente pode confiar que vai sair o estádio, né? Falou também que vai que está muito aí seguro, né? Da parte financeira, né? Que o Vasco está só esperando mesmo o momento certo da parte burocrática acontecer, que a parte financeira vai acontecer, isso é uma prioridade, eles estão muito focados nessa parte aí de vender o potencial construtivo com responsabilidade, sem fazer de forma assodada, mas também de uma maneira que o Vasco consiga captar o recurso para realizar a obra que o Vasco alveja. Também não adianta vender rápido o potencial construtivo que vale 500 e tantos milhões, conseguir 400 e poucos milhões, aí não dá para fazer, chega na hora, fica faltando um monte de coisa, deixa a desejar, né? Enfim, aí não pode, tem que ser mesmo ali, e todo mundo sabe que o negócio de obra é complicado. Obra é complicado, começa num valor e muito raramente bate dentro do orçamento que foi estipulado. Tem obra que chega a triplicar o orçamento inicial, aí tem parada errada. Ou a pessoa que fez o orçamento está muito fora da casinha, né? Ou a questão do material aí tá aí algo de outro planeta, mas assim, normalmente, né, quando acontece isso tem muita parada errada para triplicar o valor, mas a gente sabe que toda obra não costuma bater certinho, aliás, vai ficar aqui em tantos, exemplo, uma casa, né, vai ficar em 250 mil, chega na hora fica em 270, em 300, 350, tem casa que chega a 400 mil, a meio milhão, né, vamos botar aí dentro desse orçamento, né, se o orçamento for 30 mil, e tem gente que sabe obedecer o orçamento e faz a casa do jeito que está planejadinho ali, um chalezinho, uma coisa, uma casinha simplesinha, com 25, 28 mil. Agora tem gente que para fazer a mesma coisa tem que gastar 50. Então essas coisas que a gente tem que ficar ligado, que a gente tem que ter um estádio de qualidade e que comporte todas as exigências, tanto legislativo ali das leis, das normas, quanto do torcedor. O torcedor é o principal produto. Porque o que vai ser feito não é um campo de futebol com uma arquibancada para qualquer pessoa ir lá. Teoricamente é isso. Mas para o vascaíno não é. Para o vascaíno é a casa, é a nossa casa. Vai ser onde você vai sentar, você vai olhar para aquele gramado, você vai levar seu filho, vai levar seu irmão, seu primo, seu neto, seu bisneto. Né? Muitos vão ali quando vão começar a assistir jogo nesse novo estádio enquanto crianças, e depois quando forem avós vão estar lembrando desse São Januário novo que vai vir ainda. Assim como tem lembranças desse atual São Januário. Né? Gerações e gerações passaram na arquibancada torcendo para o Vasco, chamando de minha casa, porque você acostuma, você vai ali, você é bem tratado, você conhece todo mundo, você conhece o cara do estacionamento, você conhece um amigo do churrasquinho, você conhece a tia ali do doce, você conhece o outro ali que trabalha não sei o que, vai conhecer todo mundo, chega dentro do estádio, você já sabe o lugarzinho que você já sente aconchegado, já sentou, já ficou em vários lugares do estádio que você já sabe, não, é aqui que eu prefiro, fica naquele lugar que você está acostumado, na sua zona de conforto, então assim, você se sente em casa. É diferente quando você vai como visitante, que te botam lá num curralzinho separado, é tudo diferente, é hora para entrar, é hora para sair, tratam realmente como visita que não é bem-vinda, né? Agora, quando o jogo é em casa, a gente realmente se sente em casa. Então, tem que ter esse cuidado com o torcedor, porque não está se fazendo apenas um campo com uma arquibancada, como eu já acabei de falar. Estão fazendo a casa do torcedor vascaíno,
para muitos e muitos e muitos e muitos anos aí, né, que seja aí reformada para melhorar e melhorar muito, né, que seja sempre daí para cima, como a gente vê nos grandes palcos do futebol mundial, aí o Anfield, o estádio lá do Liverpool, né, até o estádio do Manchester United, né, o Old Trafford, todos eles vão passando, né, agora o Stamford Bridge do Chelsea, todos eles vão passando por reformas, mas é sempre para ficar maior, para evoluir, né, então vamos torcer aí para que dê certo mesmo, né, que caminhe para a gente ter um novo São Januário. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha para falar para vocês do nosso Vasco nessa madrugada de terça-feira para essa manhã de quarta-feira. Um abraço, é sempre um prazer estar junto com vocês aqui. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua semana e o seu dia. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!